No processo de ensino-aprendizagem, existem dois sujeitos, o aluno e o professor. E hoje em dia, necessariamente, eles não precisam estar em uma sala de aula tradicional, já que a educação à distância está praticamente consolidada. Mas em ambos os casos, na sala de aula física ou virtual, a tecnologia usada para oportunizar o conhecimento tem feito a diferença. E esse é o objeto de estudos do professor universitário Celso Gomes, autor do livro Smartphones e Tablets, Ferramentas para Expandir a Sala de Aula. Em um bate-papo com o repórter Euclides Oliva, ele fala sobre a importância do tema para os profissionais de educação. Smartphones e tablets, ferramentas para expandir a sala de aula é o nome da publicação. O autor está aqui ao meu lado, é o doutor em Educação, o coordenador do curso de licenciatura em Música do UNES e também professor naquela instituição, Celso Gomes. Doutor, por que a escolha desse tema, falar sobre a tecnologia como uma expansão da sala de aula? A princípio, a tecnologia ela é um elemento que muitas vezes demora um pouco para se adaptar às salas de aula, né? As salas de aula, elas geralmente demoram a incorporar esses elementos por N motivos, né, relacionados à cultura escolar e outros elementos, né? E aí eu sempre tive essa curiosidade de trabalhar recursos tecnológicos dentro do aspecto da educação e as possibilidades que elas têm para adicionar. No caso, eu escolhi os smartphones e os tablets porque muitas vezes, e principalmente na atualidade, eles são elementos banidos da sala de aula por atrapalharem o processo de ensino-aprendizagem. Então, nesse sentido, surgiu aí um problema, né, digno de pesquisa e de experimentação dentro dos programas que eu participei de mestrado e também estendendo depois para o doutorado. É um problema que eu já venho trabalhando e que surtiu essa possibilidade. Nesse sentido, eu comecei a trabalhar um projeto dentro dessa perspectiva e foi submetido esse projeto à CAPES, que é uma instituição que rege os programas de doutorado e mestrado, e isso me rendeu uma bolsa até para eu poder continuar essa pesquisa, né, visto a relevância que eles observaram nesse tema e nessa aplicação desses recursos na sala de aula. E é um livro, quer dizer, ele pode ser considerado uma ferramenta para os professores, sobretudo? Exatamente. A ideia do livro é poder contextualizar esses dispositivos de uma forma mais atual e eles poderem refletir sobre o papel desses dispositivos na nossa realidade e para que isso depois, né, e aí no desenvolvimento do livro eu abordo essa possibilidade de pensar novas possibilidades, novas alternativas para o processo de ensino-aprendizagem, para romper com alguns paradigmas que os professores e nós todos estamos acostumados a trabalhar dentro das salas de aula, no sentido de trazer essas ferramentas, né, que muitas vezes são vistas como atrapalhadores, como empecilhos para a atenção dos alunos, trazer essas ferramentas para o desenvolvimento de processo de ensino-aprendizagem contextualizado com algumas pesquisas mais modernas relacionadas à educação que computam, né, no caso, a interação entre sujeitos mediados por professores como elemento fundamental para a aprendizagem em si, né, para a aquisição, para o desenvolvimento e a constituição de habilidades e competências. E no mundo contemporâneo não tem como ficar desconectado desse mundo digital, né? Exatamente. Esse é um outro aspecto que me fez trabalhar com esse tema, porque os smartphones e tablets, eles já estão, de certa forma, organicamente, quase que organicamente, integrados ao nosso dia a dia, né? Então, é um elemento que já faz parte do nosso cotidiano e que, muitas vezes, as escolas tendem a refutar isso, de alguma forma, por justamente não se encaixar nessa metodologia mais tradicional. E aí isso tende a fazer uma discrepância entre a realidade do aluno
e as metodologias trabalhadas dentro da sala de aula. Então, a ideia do livro é exatamente poder aproximar o processo de ensino-aprendizagem que acontece dentro da sala de aula, ou seja, expandir esse processo para a realidade, para o cotidiano dos alunos que já estão acostumados, que já sabem operar, muitas vezes até com mais habilidade que os próprios professores, né? Obrigado pelas informações, e se você interessou pelo assunto, pode entrar em contato com a nossa redação, que a gente vai passar para você aí os caminhos para o próprio contato aqui com o doutor acerca do livro. Você queira adquirir, saber um pouco mais sobre esse assunto. Euclides Oliva para o Jornal Cidade. Muito obrigado, Euclides. Só para reforçar a informação, o lançamento do livro acontece neste sábado, a partir das 7 da noite, no Via Café.